Notícias do dia, ano 8, número 2607. Dia 9 de janeiro de 2024, terça-feira. Datas comemorativas. Dia do Astronauta. Dia do Fico, 1822. Temperatura e indicadores financeiros. Temperatura mínima de 24 graus, máxima de 31 graus, São Luís, Maranhão. Valor do dólar comercial, em baixa, R$ 4,87. Valor do euro, em alta, R$ 5,33. Índice Bovespa, em alta, 0,31%, 132.426 pontos. Valor do Bitcoin, em alta, 6,27%, valendo R$ 229.752,56. IPCA, em alta, 0,28%, novembro de 2023. Taxa Selic, em alta, 11,75%, 13 de dezembro de 2023. Valor do ouro, R$ 318,90. Notícias nacionais. Frentes parlamentares intensificam pressão para Pacheco devolver medida provisória sobre desoneração da folha. A MP, anunciada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em 28 de dezembro de 2023, revoga a desoneração que havia sido recém-aprovada pelo Congresso Nacional. Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, rejeita a transferência do Sambódromo à administração estadual. Parecer da Procuradoria-Geral do Estado diz que transferência do Sambódromo do Rio ao governo fluminense seria inconstitucional, por violar lei federal e lei municipal. Garimpo ilegal no Amazonas é alvo de operação da Polícia Federal. Investigados pela Operação A Praia Nossa poderão responder por dano, extração de recursos minerais sem licença, usurpação de bens da União e associação criminosa. Polícia Federal e Batalhão de Polícia de Fronteira apreendem quase 1 tonelada de droga em Guaíra, no Paraná. A droga foi localizada escondida em meio à mata ciliar. Polícia Federal divulga balanço da Operação Lesa Pátria. Foram realizadas 23 fases, além da adoção de outras medidas de polícia judiciária. Mais de 1,5 mil presos de São Paulo não retornam após saidinha temporária. São presos que passam a ser considerados foragidos e perdem automaticamente o benefício do regime semiaberto, ou seja, quando recapturados, voltam ao regime fechado. Acidente entre ônibus e caminhão deixa 25 mortos na Bahia. Ônibus se deslocava da praia de Guarajuba, em Camaçari, na região metropolitana de Salvador, para a cidade de Jacobina quando houve colisão com caminhão que transportava manga. Chuvas em São Paulo provocam alagamentos e queda de árvores. Houve alagamentos em 19 ruas ou avenidas da capital paulista. Corpo de Bombeiros informou que atendeu 187 chamados para queda de árvores. Expansão de rede elétrica exigirá aportes de 56,2 bilhões de reais, diz empresa de pesquisa energética. 37,8 bilhões de reais deverão ser aplicados em linhas de transmissão, com expansão estimada da rede de 14,6 mil quilômetros. Brasileiros ainda não sacaram 7,51 bilhões de reais de valores a receber. A maior parte das pessoas e empresas que ainda não fizeram o saque tem direito a pequenas quantias. Os valores a receber de até R$ 10 concentram 63,38% dos beneficiários. Poupança tem retirada líquida de 87,82 bilhões de reais em 2023. Saque da poupança acontece em um momento de alto endividamento no país. De acordo com o Banco Central, o endividamento das famílias em operações de crédito chegou a 47,6% em outubro. Soja ajuda e Paraná registra volume recorde de exportações no ano de 2023. Com mais de 25,1 bilhões de dólares recebidos de compradores internacionais, o total de exportações foi 13,7% maior do que as cifras registradas em 2022, valor tratado pelo governo do estado como um recorde. Ciência e tecnologia.
Cientistas analisam microplásticos em fezes de pinguins na Antártica. Trabalho resulta de parceria entre a Agência Internacional de Energia Atômica e o Instituto Antártico Argentino. Pesquisadores vão usar a ciência nuclear para estudar as águas e os sedimentos. Construtor encontra ossadas e peças arqueológicas em obra no Maranhão. Material localizado em construção de condomínio do Minha Casa, Minha Vida, pode ter mais de 10.000 anos. Esportes. Seleção masculina sub-23 se apresenta para pré-olímpico de futebol. Endrick, atacante do Palmeiras, e mais 22 jogadores estão no centro de treinamento da CBF, em Teresópolis, Rio de Janeiro, para os últimos preparativos antes da estreia contra a Bolívia. No dia 23 de janeiro, na Venezuela. Palmeiras vende atacante Arthur ao Zenit, da Rússia. Clube europeu comprou o jogador do Verdão por 15 milhões de euros. Felipe Luiz recusa convite para cargo de coordenador da seleção brasileira. Ex-lateral esquerdo do Atlético de Madrid Flamengo tem outros planos para o futuro e optou por rejeitar a oferta da CBF. Morre, aos 78 anos, Franz Beckenbauer, ex-técnico e campeão mundial pela Alemanha. Apelidado de Kaiser, ele foi um dos 3 homens que venceram a Copa do Mundo como jogador e técnico, assim como o brasileiro Zagallo, e que faleceu na última sexta-feira, dia 5. E o francês Didier Deschamps. Seleção feminina de basquete é convocada para o pré-olímpico. Foram chamadas 15 atletas, sendo que 5 delas atuam fora do Brasil, e uma, Érica de Souza, está sem clube no momento. Competição acontece de 8 a 11 de fevereiro, no Pará. LeBron James brilha e lidera a vitória dos Lakers sobre os Clippers na NBA. Basquetebolista foi o cestinha da partida com 25 pontos e levou torcida ao delírio após uma enterrada. Líder da competição, Minnesota Timberwolves, tropeçou fora de casa. Tiger Woods encerra a parceria com a Nike após 27 anos. Campeão mundial de golfe agradeceu à empresa e destacou a sorte de ter assinado uma parceria com uma das marcas mais icônicas do mundo. Piloto brasileiro vence pela primeira vez na categoria Carros do Rally Dakar na Arábia Saudita. Lucas Moraes conquistou vitória em etapa histórica. Competição continua e novos desafios devem aparecer nas próximas etapas. Luísa Batista tem recuperação satisfatória e deve passar por cirurgia. Triatleta campeã pan-americana está em tratamento na UTI após ser atropelada por uma motocicleta enquanto treinava, e deve passar por cirurgia nos próximos dias. Macron abre contagem regressiva de 200 dias para Jogos de Paris 2024. Em mensagem na rede social X, antigo Twitter, presidente incentivou franceses a praticarem aos menos 30 minutos de esportes todos os dias. A abertura do evento será em 26 de julho. Notícias internacionais. Ataques aéreos da Rússia contra várias partes da Ucrânia deixam 4 mortos. Ucrânia disse que defesas aéreas destruíram 18 dos 51 mísseis enviados pelos russos. Primeira-ministra Elisabeth Borne apresenta demissão na França. Renúncia acontece em meio à tentativa do presidente francês, Emmanuel Macron, de dar um novo impulso ao seu segundo mandato. A Alemanha diz que drones russos estão sobrevoando suas bases e zonas de treinamento militar. Segundo informações do jornal Balde, veiculadas pelo site argentino Infobae, os drones com câmeras foram avistados principalmente sobrevoando a região do campo militar de Klietz, que fica a oeste da capital do país, Berlim, onde soldados ucranianos são treinados no uso de tanques Leopard 1. Produtores rurais e caminhoneiros protestam contra cortes de subsídios na Alemanha. Os protestos desta segunda-feira, dia 8, contaram com o apoio da oposição e também de algumas pessoas que integram o partido de Schultz. Segundo informações da mídia local, os protestos poderão durar uma semana. Ataque israelense mata comandante do Hezbollah no Líbano. Visson Altaville, vice-líder da força de elite Radvan, e outro combatente do grupo foram mortos quando o carro em que estavam foi atingido no vilarejo de Maidal Cel. Israel realiza onda de ataques na Síria. Alvos são grupos ligados ao Irã. Ação sem precedentes eleva nível de tensão no Oriente Médio em meio à guerra em Gaza. 1 em cada 100 pessoas em Gaza foi morta desde 7 de outubro, diz a autoridade palestina. Além disso, 1 em cada 120 crianças morre no território palestino. Doenças e fome se espalham em Gaza. Mais balões chineses são detectados sobre o Estreito de Taiwan. Ministério da Defesa acusou a China de ameaçar a segurança da aviação e de fazer guerra psicológica contra o povo. China diz que consultor estrangeiro era espião da inteligência britânica. Homem foi preso após supostamente entregar segredos chineses ao Reino Unido. Porta que se soltou de avião na decolagem é encontrada em quintal nos Estados Unidos.
Componente do Boeing 737 MAX 9 da Alaska Airlines foi recuperado em um subúrbio americano e irá ajudar a determinar as causas do acidente. Foguete com módulo americano decola em direção à Lua. Lançamento marca a inauguração de uma série de missões apoiadas pela NASA, que pretende contar em parte com o setor privado para as suas ambições lunares. Javier Milei, presidente da Argentina, diz que não negociará megadecreto e chama políticos que questionam texto de idiotas. Decreto começará a ser analisado nesta terça-feira, dia 9, por comissões de deputados e pode ser derrubado pelo Congresso. Equador decreta estado de exceção após fuga do líder criminoso Adolfo Macias. A medida autoriza o presidente Daniel Noboa a mobilizar os militares às ruas e sua entrada nos presídios. Devido ao horário de fechamento da edição do vídeo, pode haver alguma diferença de conteúdo entre as versões do YouTube e WhatsApp e Telegram. Eventos históricos do dia. Em 1431, começa em Rouen, na França, o julgamento da camponesa e heroína de guerra francesa Joana d'Arc. Em 1693, terremoto na Sicília. O primeiro de 2 terremotos destrói partes da Sicília e Malta. Após o segundo terremoto, em 11 de janeiro, o número de mortos é estimado entre 60.000 e 100.000 pessoas. Em 1816, o químico britânico Humphrey Davy testa sua lâmpada de segurança para os mineiros em Eburno-Colliere. Em 1839, a Academia Francesa de Ciências anuncia o processo fotográfico daguerreótipo. Foi o primeiro processo fotográfico a ser anunciado e comercializado ao grande público. Em 1872, o Tratado de Loisaga, Cotegipe é assinado entre o Império do Brasil e o Paraguai, dando fim à Guerra do Paraguai. Em 1881, entra em vigor, no Brasil, a Lei Saraiva que estabelece o título eleitoral, as eleições diretas, o voto secreto e o alistamento preparado pela Justiça. Em 1909, Ernest Shackleton, líder da expedição Nimrod ao Polo Sul, fixa a bandeira do Reino Unido a 180 km do Polo Sul, o ponto mais distante que alguém já havia alcançado até aquele momento. Em 1923, o espanhol Juan de la Cierva faz o primeiro voo de autogiro. Em 1941, Segunda Guerra Mundial, primeiro voo do avião Avro Lancaster. Em 1962, Programa Apollo, a NASA anuncia planos para construir o veículo lançador de foguete 6-5, então conhecido como Saturno Avançado, para transportar seres humanos à Lua. Em 2007, o norte-americano Steve Jobs, diretor executivo da Apple, apresenta o iPhone original em uma World Keynote em São Francisco, Califórnia. Autor, Roberto Vieira Filho. Essas são algumas notícias do dia. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar esse vídeo para que as notícias cheguem em mais pessoas. Deixe também o seu like e se inscreva no canal para receber as notícias diariamente. Ative o sininho para receber notificações de quando um vídeo for postado. Obrigado por assistir até o final, e até o próximo vídeo.